Olá pessoal, boa tarde. Agora 15 horas do dia 5 de julho de 2015. No vídeo anterior a esse eu citei a questão do livre-arbítrio que foi concedido a Hitler, né, o Adolf Hitler, que, como todo mundo sabe, ele matou milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar hoje de outro caso de livre-arbítrio, um caso até mais famoso, e digo o maior dos casos, é o caso de Lúcifer, o famoso demônio, ou diabo, Satanás, enfim. Lúcifer, eu vou falar resumidamente. Segundo a Bíblia, Lúcifer era um anjo do alto escalão de Deus e até este momento não havia inferno, só havia céu. E Lúcifer, por vaidade, ou sei lá o que, ele queria ser igual a Deus, ou talvez tomar o lugar de Deus. E Deus não gostou disso, ambos se desentenderam, a ponto do Lúcifer ser expulso do céu e tendo levado consigo um terço dos anjos. Bom, isso é o que diz a Bíblia, né? Nós não temos como, hoje, comprovar se isso foi verdade ou não. Agora, a questão do livre-arbítrio, né? Lúcifer, primeiro que ele foi muito imaturo ao querer ser igual a Deus ou tomar o lugar dele, porque Lúcifer deveria ter consciência que foi Deus que o criou, né, que perfeito é só Deus, todo-poderoso é só Deus. E Lúcifer, como mera criatura, ele queria ser igual a Deus ou tomar o lugar. Então, acho que um ser do alto escalão de Deus, ele não deveria ter esse caráter. Imagina eu se eu fosse Deus, assim, com todo respeito, mas só a título de comparação, se eu fosse Deus, eu iria escolher pessoas de caráter, se não for possível, perfeito, bem perto disso, e caráteres que jamais osaria um dia ser igual a mim ou querer tomar meu lugar. E Deus, sendo onisciente, ele teria como enxergar isso em cada um dos membros do alto escalão, até mesmo antes de serem escolhidos, né? Mas aí Deus escolheu Lúcifer por motivos desconhecidos. Lúcifer compôs o alto escalão e foi expulso do céu. Foi expulso com todo o seu livre-arbítrio, né? Então, Lúcifer fundou o inferno, vamos dizer assim, né? Fundou o inferno e a partir de então começa a criar terror aqui na humanidade, né? Nós costumamos culpar Lúcifer por várias desgraças, vários acontecimentos ruins, né, que a eles são responsabilizados. Agora, se Lúcifer faz o que faz, né, supondo que é ele que faça as desgraças aqui na face da Terra, se é ele que faz as desgraças é porque ele está fazendo uso do livre-arbítrio, né, que Deus concedeu a todos, sem exceção. Então, por causa de né, apenas um livre-arbítrio, temos aí como resultado catástrofes e desgraças que a gente nem pode contar, né? Se for contar, que eu digo é mensurar, medir quantas foram, né? Catalogar. Foram tantas desgraças do início da humanidade até hoje que não sei nem se dá para contar, né? É quase infinito, né? A quantidade. E Lúcifer, de posse do seu livre-arbítrio, ele foi o pivô de muitas, né? E livre-arbítrio esse que não contribui em nada para a humanidade, né? Para o bem da humanidade. Então,
vamos voltar lá na questão antes do Lúcifer ser expulso do céu, né? Deus já deveria perceber que ele estava ali se rebelando por dentro, né? Acho que Deus conhece nossos sentimentos. Então Deus já começou a perceber que o caráter de Lúcifer estava sofrendo alterações, né? Que Lúcifer estava com más intenções aí para com Deus. E Deus nesse momento ele, bom, se fosse eu, né? Se eu tivesse na posição de Deus, eu faria o seguinte: eu tendo percebido as intenções de Lúcifer, né? As intenções internas de Lúcifer, eu faria uma intervenção, né? A mesma intervenção que eu citei aí no caso do Hitler, eu faria uma intervenção, né? Eu, como Deus, eu faria uma intervenção na mente, né? Nos pensamentos do Lúcifer, a ponto de torná-lo um ser mais humilde, primeiramente, né? Porque Lúcifer não foi humilde na sua postura. Eu teria feito com que Lúcifer fosse um ser mais pacífico, né? Um ser menos ganancioso, ou até nada ganancioso, um ser, enfim, um ser que não viesse me trazer problemas, né? Problemas para mim, né? Deus, e problemas para os meus filhos, né? Que é a humanidade e até mesmo as criaturas, né? Que são os animais. Então, aí vem aquela questão, né? Que o evangélico vai dizer, mas se você fizesse essa intervenção na mente do Hitler, você estaria indo contra o livre-arbítrio. Você estaria se contradizendo, né? Eu não vejo por esse lado, porque como eu falei no vídeo anterior, se é para fazer o bem, vale tudo, né? Como Deus, eu não me sentiria envergonhado de pensar, nossa, eu instaurei o livre-arbítrio e para Lúcifer eu tive que fazer uma exceção, que vergonha minha. Não, não cabe a Deus ter esse tipo de postura, porque o resultado dessa intervenção seria a felicidade da humanidade, né? Os filhos de Deus, Lúcifer não tendo fundado o inferno, Lúcifer até hoje estando lá no alto escalão de Deus, Lúcifer estaria lá até hoje e a paz, né, a paz estaria reinando no céu e na terra. Então, supondo, né, assim, se eu fosse Deus, né, com todo respeito, no momento em que eu criei o livre-arbítrio, eu diria o seguinte, ó, está criado a partir de agora o livre-arbítrio, porém, né, se eu perceber que haverá um mau uso, né, desse livre-arbítrio, eu farei intervenção, né, interna na mente, nos pensamentos dessa pessoa, né, desse espírito aí. Ou seja, eu iria criar o livre-arbítrio e ao mesmo tempo não criar. Então, já que criar o livre-arbítrio dá problema, então não se crie. Simples, né? Você vai criar uma coisa que vai te trazer problema, melhor não criar, né? Você está caçando problema, para quê, né? Para que você vai querer caçar problema, né? Então, é isso. Por causa desse livre-arbítrio concedido a Lúcifer, temos aí como resultado um bando de desgraças, né, e tragédias que ocorrem com as pessoas aí, com as famílias, com os casais, com pais e filhos, com irmãos, parentes, amigos, guerras, né? Infelizmente, muitas pessoas não sabem usar esse livre-arbítrio, né? E Deus, na minha opinião, ele não foi muito feliz, né, na escolha do Lúcifer para que esse anjo aí compusesse o alto escalão do céu. Então, é basicamente isso. Pessoal, o vídeo de hoje é isso, né? Quem quiser comentar, fica à vontade aí. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.